Acabámos de ouvir o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional. O que ouvimos foi um discurso de um governo vencido pelas circunstâncias trágicas que atravessamos. Este governo e este orçamento pertencem a outro tempo. São uma espécie de cinzentas e apagadas figuras retiradas de um velho e decadente museu. Um museu que recorda aos políticos que gastaram o que não tinham. Um museu que recorda aos políticos que arruinaram o nosso futuro. Um museu construído na memória traumatizada dos homens para que jamais se esqueça a culpa dos culpados. Este governo não é outra coisa que a infeliz projeção de um passado que nega qualquer futuro. No entanto, aqui está o discurso de um vice-presidente incapaz de reconhecer os erros cometidos ao longo de 15 anos por um governo regional extasiado pelos fumos da Europa. Foi este governo quem nos trouxe até aqui, a esta apagada e vil tristeza, e é de justiça que daqui não passe quem para aqui nos trouxe. Que não passe este orçamento, que não passem os especuladores que nos oprimem, que não passe este governo. Pode alguma vez passar um orçamento que assalta e se apodera da justa retribuição de quem trabalha? Com que direito, Sr. Vice-Presidente? Com que direito? E para quê? Para se gastarem esses milhões roubados ao suor dos açorianos em palácios e pedras que perpetuam a memória dos homens e dos governos messiânicos. Não se esqueça, Sr. Vice-Presidente, não se esqueça que nenhuma obra megalómana apagará da memória dos homens os sacrifícios que lhe forem impostos só porque alguém gosta de ver escrito o seu nome em placas de inauguração. Governe, Sr. Vice-Presidente, para os homens e não para as pedras e para a vaidade. Governe para o povo, sirva o povo, trabalhe para o povo. Por isso lhe pergunto, Sr. Vice-Presidente, acha justificado gastar milhões de euros em centros de arte contemporânea no momento em que uma parte do nosso povo passa fome? Acha justo, Sr. Vice-Presidente, apoderar-se dos subsídios dos trabalhadores açorianos? E não me diga que tem de ser e que é inevitável. Não tem de ser e não é inevitável. É um roubo e é um erro. Como espera Vossa Excelência que as lojas vendam, que os pedreiros construam, que os aviões voem, que os barcos naveguem e que alguém durma nos nossos hotéis e que os nossos agricultores vendam bifes em vez de entranhas? Que espécie de economia quer Vossa Excelência construir, tirando dinheiro e meio de subsistência ao nosso povo? Neste orçamento, o Governo arrasa a dotação orçamental para a educação. Destruindo a qualidade do sistema educativo, destrói Vossa Excelência a possibilidade de mobilidade social na sociedade açoriana. No futuro, os ricos serão os filhos dos ricos e os pobres, os filhos dos pobres. É esse o caminho e o destino final das vossas políticas. Por tudo isto, desafio todos os açorianos a lutar. Nada disto é inevitável. Estão em causa direitos conquistados com inimagináveis sacrifícios pelas gerações que nos antecederam. Tiraram-nos uma parte do vencimento e não reagimos. Tiraram-nos o direito a uma velhice com reforma e não nos importamos. Tiraram-nos os subsídios e não nos insurgimos. Tiraram-nos o trabalho e não protestamos. Um dia farão dos nossos filhos pouco mais que escravos, porque nós não protestamos e porque nós não lutamos. É disto que se trata. Este governo chama-se socialista, mas é apenas colaboracionista. Este governo não governa para o povo, colabora com os especuladores. Este governo é cúmplice dos que nos arrastam para a pobreza e para a miséria. Por isso o PPM votará contra o empobrecimento. O PPM votará contra a desigualdade. O PPM votará contra a injustiça. O PPM votará contra a resignação. O PPM votará contra o orçamento deste governo. Apresentaremos 143 propostas de alteração ao plano e orçamento para alterar o rosto do monstro e da injustiça, para que seja possível produzir, para cortar o desperdício, para derrotar a miséria, para conquistar a esperança.